Ana Luísa sempre acreditou que dias comuns não guardavam surpresas. Eram apenas dias. Manhãs apressadas, pensamentos acumulados e a sensação constante de que a vida corria um pouco mais rápido do que ela conseguia acompanhar. Naquela terça-feira abafada, o centro de São Paulo estava especialmente barulhento. Pessoas se esbarravam sem pedir desculpas, celulares vibravam, buzinas ecoavam como se disputassem espaço com os próprios pensamentos dela. Ana atravessava a calçada segurando a bolsa contra o corpo, distraída, a mente presa em contas atrasadas e em uma reunião que já começara mal antes mesmo de acontecer. Foi ali, entre um passo e outro, que o cartão escorregou. Um pequeno pedaço de plástico caiu no chão sem que ela percebesse. O cartão que guardava não apenas dinheiro, mas tranquilidade, identidade, segurança. Ana seguiu andando. "Moça!" A voz veio de trás, grave, contida, com um sotaque que não era comum. Ela não ouviu. "Com licença." O tom era educado, quase tímido. Quando Ana finalmente parou e se virou, encontrou um homem parado a poucos passos de distância, segurando algo entre os dedos. O mundo pareceu desacelerar. Ele era alto, pele clara contrastando com o calor do dia, cabelos escuros levemente desalinhados como se o vento tivesse passado por ali há pouco. Usava uma camisa simples, mas havia algo em sua postura, uma reserva silenciosa, um cuidado no olhar que chamava a atenção. "Você deixou cair isso", disse ele, estendendo a mão. O coração de Ana deu um salto. "Meu Deus!" Ela levou a mão à boca ao reconhecer o cartão. "Eu nem percebi." Os dedos deles se tocaram por um segundo quando ela pegou o cartão de volta. Um segundo breve demais, mas suficiente para fazer algo estranho acontecer dentro dela. Um calor rápido, inesperado, como se aquele contato tivesse sido importante. "Obrigada, sério. Se eu tivesse perdido isso..." Ana suspirou, nervosa. Ele inclinou a cabeça levemente, um gesto quase automático. "Não foi nada. Achei que você gostaria de recuperar." Ela reparou no sotaque com mais atenção agora. Coreano, não havia dúvida. "Você não é daqui, né?" Escapou dela antes que pudesse pensar se era invasivo perguntar. Ele sorriu de leve, não um sorriso aberto, um sorriso contido, educado, quase tímido. "Não, meu nome é Sang-Hun. Estou morando no Brasil há pouco tempo." "Ana Luísa", respondeu, sentindo-se estranhamente consciente do próprio nome. "Prazer, e obrigada de novo." Por um instante, nenhum dos dois se moveu. O barulho da cidade voltou aos poucos, mas algo entre eles permanecia suspenso. Um silêncio confortável, estranho, como se aquele encontro não fosse completamente casual. Sang-Hun deu um passo para trás, como se lembrasse de repente que cada um tinha seu próprio caminho. "Bom, tenha um bom dia", disse. "Você também." Ele começou a se afastar, misturando-se à multidão. Ana ficou ali, parada, observando-o desaparecer entre as pessoas. O coração ainda batia rápido demais para um encontro tão simples. Ela apertou o cartão na mão. Mal sabia Ana Luísa que aquele pequeno descuido havia acabado de mudar o rumo da sua história. Ana Luísa tentou seguir com o dia como se nada tivesse acontecido. Tentou, mas enquanto caminhava até o prédio da empresa, a imagem daquele homem voltava à mente com insistência, o jeito cuidadoso de falar, o olhar atento demais para alguém que acabara de encontrar uma desconhecida na rua, e aquele sotaque suave que ainda ecoava em seus ouvidos. Durante a reunião, ela não ouviu metade do que foi dito. O caderno à sua frente estava cheio de rabiscos desconexos e, sem perceber, ela escreveu um nome no canto da página. Sang-Han. Ao notar, fechou o caderno rapidamente, como se alguém pudesse descobrir seu pensamento. "Que bobeira!" murmurou para si mesma. Mas não era bobeira. Ana sentia isso no peito. Havia algo inacabado naquele encontro, como uma cena interrompida antes da última fala. O resto do dia passou arrastado. Quando finalmente saiu do trabalho, o céu já começava a ganhar tons alaranjados, o calor havia diminuído e a cidade parecia respirar mais devagar.
Foi então que ela decidiu parar em uma cafeteria pequena, daquelas escondidas entre prédios antigos, com mesas na calçada e cheiro de café recém-passado. Ana pediu um cappuccino e se sentou perto da vitrine, observando as pessoas passarem. Tentava se distrair, mas o pensamento insistente era um só. Será que eu vou vê-lo de novo? Como se o destino tivesse ouvido. A porta da cafeteria se abriu e um sino discreto anunciou a entrada de alguém. Ana levantou os olhos por impulso e o coração quase esqueceu de bater. Era ele. Seng-han entrou devagar, olhando o ambiente como quem ainda não se sentia totalmente parte daquele lugar. Vestia outra roupa, mas o mesmo ar sereno, o mesmo olhar atento. Por um segundo, nenhum dos dois percebeu o outro, até que os olhos se encontraram. O reconhecimento foi imediato. Você, Ana disse, levantando-se sem perceber. Ele sorriu, agora com um pouco mais de confiança. A moça do cartão. Eu mesma. Houve um riso leve, tímido dos dois lados, um riso que quebrou a distância invisível que existia entre estranhos. Posso sentar? Perguntou, apontando para a cadeira à frente dela. Claro. Enquanto Seng-han fazia o pedido no balcão, Ana sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Expectativa. Aquela sensação perigosa de quando o coração começa a se abrir, mesmo sem garantias. Eles conversaram pouco, sobre café, sobre o calor do Brasil, sobre como ele ainda se perdia nas ruas. Mas nos silêncios entre uma frase e outra, havia algo maior sendo dito. Quando ele se levantou para ir embora, hesitou. Ana, chamou pela primeira vez usando o nome dela. Posso te ver de novo? A pergunta ficou suspensa no ar. O coração dela respondeu antes da boca. Pode? Eles trocaram números, um gesto simples, mas carregado de promessas silenciosas. Quando Seng-han saiu, Ana ficou olhando a tela do celular com o nome dele salvo ali. Um nome que, sem aviso, começava a ocupar espaço demais em sua vida. Ela não sabia ainda que aquele encontro não era o início de um romance tranquilo. Era o começo de uma história cheia de escolhas difíceis, segredos e sentimentos que doeriam antes de florescer. E você? Acha que Ana Luísa deve se permitir viver esse sentimento com Seng-han? Ou o passado dela pode acabar estragando tudo? Comenta aqui o que você acha que vai acontecer no próximo capítulo. Ana Luísa encarava o teto do quarto, as luzes apagadas, o celular apoiado sobre o peito. O nome Sang-hun brilhava na tela, silencioso, como se estivesse esperando coragem dos dois lados. Ela respirou fundo antes de digitar. Chegou bem? A resposta veio quase imediata. Cheguei sim, obrigado por perguntar. Gostei de te ver de novo hoje. O coração de Ana acelerou de um jeito que a assustou. Não era paixão ainda, era algo mais sutil e talvez mais perigoso. Uma conexão que se formava sem pedir permissão. Eu também, respondeu, depois de alguns segundos de hesitação. As mensagens começaram a se alongar. Curiosas no começo, depois mais pessoais. Sang-hun contou que havia vindo ao Brasil para trabalhar em um projeto temporário, algo importante demais para ser deixado para trás, mas solitário o suficiente para fazê-lo sentir falta de casa todos os dias. Às vezes, eu me sinto invisível aqui, ele escreveu. As pessoas são gentis, mas não me conhecem de verdade. Ana leu aquela frase mais de uma vez. Eu sei como é isso, digitou. Estar rodeada de gente e ainda assim se sentir sozinha. Não contou, mas pensou. Pensou no relacionamento que havia terminado meses antes, deixando cicatrizes que ainda doíam quando tocadas. Pensou na promessa que fizera a si mesma de não se envolver de novo. Não tão cedo. Mas promessas feitas com o coração ferido raramente sobrevivem quando alguém olha para você do jeito certo. No dia seguinte, eles se encontraram outra vez. Um almoço simples, perto do trabalho dele. Conversaram mais, riram mais. E sem perceber, Ana começou a se acostumar com a presença de Sang-hun como se ele já fizesse parte de sua rotina. Foi ao final da tarde que algo mudou. Enquanto caminhavam lado a lado, Ana percebeu o olhar dele mais distante, os passos um pouco mais lentos, o silêncio mais pesado.
Está tudo bem? Ela perguntou. Sang-Hun parou. Preciso te contar uma coisa, disse, sério. O tom fez o estômago dela se revirar. Como assim? Meu contrato acaba em poucos meses. Depois disso, eu volto para a Coreia. Ana sentiu o chão se mover sob os pés. Meses, pouco tempo demais para algo que mal havia começado e já parecia importante demais para ser ignorado. Então, isso... Ela começou, mas parou. Não queria dar nome ao que ainda não existia. Sang-Hun a encarou com intensidade. Eu não sei o que isso pode se tornar, disse, mas sei que não quero fingir que nada está acontecendo. O coração de Ana se apertou. Ela pensou no passado, pensou no medo, pensou em como era mais fácil recuar agora do que sofrer depois. Mas também pensou em como a vida havia sido silenciosa antes daquele cartão cair no chão. Talvez, ela disse, com a voz baixa, talvez a gente devesse ir devagar. Ele assentiu. Eu entendo, mas os olhos dele diziam que aquilo não seria simples. Naquela noite, sozinha outra vez, Ana percebeu que já não havia volta. Mesmo tentando se proteger, ela já havia permitido que Sang-Hun atravessasse as muralhas que levara tanto tempo para construir. E quando alguém entra assim, sair dói. Será que Ana Luísa está pronta para se apaixonar por alguém que pode partir? E Sang-Hun, será que ele está disposto a mudar seu destino por amor? Comente, você acha que esse romance tem futuro ou já nasceu condenado? Os meses passaram mais rápido do que Ana Luísa gostaria de admitir. Entre encontros discretos, mensagens antes de dormir e silêncios cheios de significado, ela e Sang-Hun construíram algo que nunca foi oficialmente nomeado, mas que existia em cada gesto, no jeito como ele sempre caminhava do lado de fora da calçada, no cuidado em ouvir cada detalhe das histórias dela, na forma como Ana sorria sem perceber sempre que via o nome dele surgir na tela do celular. Eles tentaram ir devagar, mas sentimentos não obedecem a acordos. Na última semana antes da partida de Sang-Hun, o ar parecia mais pesado. As conversas vinham carregadas de pausas longas demais, como se ambos evitassem dizer em voz alta o que já sabiam. Naquela noite, Ana o encontrou no mesmo lugar onde tudo havia se intensificado, a pequena cafeteria. Sentaram-se frente a frente. Nenhum dos dois pediu café. "Meu voo é amanhã", ele disse, finalmente. Ana assentiu, apertando as mãos no colo. "Eu sei." O silêncio que se seguiu doeu mais do que qualquer discussão poderia doer. "Ana", Sang-Hun respirou fundo. "Eu sei que se ficasse não seria justo com você. Eu ainda preciso resolver coisas na minha vida. Mas ir embora também dói." Ela sentiu os olhos arderem. "Eu prometi a mim mesma que não me envolveria de novo", confessou. "E você apareceu, do jeito mais inesperado possível." Sang-Hun sorriu triste. "Um cartão no chão. Um cartão no chão", repetiu ela com um sorriso trêmulo. Eles se levantaram juntos e caminharam até a porta. Do lado de fora, a cidade seguia indiferente ao que se partia ali. Sang-Hun segurou o rosto de Ana com cuidado, como se ela fosse algo frágil demais para o mundo. "Obrigado por me permitir sentir de novo", disse. "Obrigada por devolver algo que eu achei que tivesse perdido", respondeu ela. Eles se abraçaram. Não foi um abraço desesperado. Foi um abraço de gratidão, de despedida, de amor que existiu no tempo que precisava existir. Quando Sang-Hun se afastou e começou a caminhar, Ana não correu atrás, não gritou, não pediu que ele ficasse. Ela apenas observou, até ele desaparecer, como no primeiro dia. Mas desta vez algo era diferente. Ana tocou a bolsa por reflexo. Lá dentro tudo estava no lugar. O cartão, os documentos, a vida. O que havia caído naquele dia não tinha sido apenas um cartão. Tinha sido o medo dela de sentir. E isso Sang-Hun havia devolvido. Meses depois,
Ana caminhava pela mesma calçada, agora com passos mais firmes. O celular vibrou. Uma mensagem. Sang-hoon, ainda penso em você. Algumas histórias não acabam, apenas mudam de lugar. Ela sorriu. Talvez o amor não precise sempre ficar para ser real. Às vezes ele só precisa acontecer. E você? Acha que Ana Luísa e Sang-hoon ainda vão se reencontrar? Ou esse amor cumpriu seu papel exatamente como foi? Comente aqui o que você sentiu com esse final e se acredita que algumas histórias continuam, mesmo à distância.